Olá, membros da comunidade Sales Minded. Hoje eu vou falar algo que, infelizmente, é a pura realidade do mercado, né? Profissional de vendas que não estuda, via operacional e não cresce. Eu nunca devo ter conhecido, acho que não, sinceridade, acho que não. Todas as palestras e mentorias, consultoria que eu fui na empresa, eu nunca encontrei alguém do time comercial nem mentindo, que chegasse e falasse assim, não, eu estudo para ser um melhor vendedor da área comercial. Nem aquele, sempre tem aquele que mente, eu falo, não, nem isso eu achei. E é incrível como eu vejo profissionais talentosos, que esse é o problema, eles têm talento e conseguem às vezes ser um bom profissional, e esse é o pior de todos, porque é aquele que tem potencial e não consegue ampliar o potencial. Eu acho até pior aquele cara que não tem talento. Porque o cara que tem talento, ele sabe que ele precisa melhorar. Entendeu? Então ele tem consciência porque os resultados dele, do vendedor ruim, que aspas assim, quando eu falo vendedor, eu estou generalizando, esse DR close, aquele cara que não entrega resultado, ele sabe que ele é ruim porque não está entregando. O problema pior é o cara que entrega resultado e não tem a autocrítica que ele poderia ser melhor. Esse eu acho pior do que o vendedor ruim. Porque o vendedor ruim você consegue pelo menos estimular ele a trabalhar. O vendedor que gera resultado, ele se acha o bom da boca e não percebe que ele poderia vender mais ainda. Infelizmente a realidade é essa, né? E essa aula aqui, ela serve um pouco para conscientizar e no final eu vou ensinar como que vocês vão estudar. Porque quando eu vou dar uma palestra, normalmente eu falo o seguinte, eu pergunto assim, quem ficou 5 minutos no TikTok? Quem ficou 10? Quem ficou 15? No mínimo 5 todo mundo fica. Até eu fico. Mas acontece, quanto tempo você gasta para você investir na sua carreira? Entendeu? Na parte comercial. Tô falando, bem, esse curso da comunidade Sales Mind é para vendas, então, obviamente, é para a parte comercial. Mas, cara, você fica lá 5, 10 minutos nas mídias sociais, TikTok, Instagram, LinkedIn, seja lá o que for, e não investe 10 minutos no seu conhecimento. E todo mundo quer ganhar mais. Todo mundo quer sair melhor, todo mundo quer ter um emprego melhor. Mas o que você faz para você justamente ter melhores resultados? Que nem, eu vejo a aula lá, a aula que eu gravei lá, como que o SDR-BDR tem que se comportar durante uma entrevista. Aqui eu falo, se fosse eu que entrevistar a empresa, não a empresa que ia me entrevistar, entendeu? O jogo virou, eu falo muito bem isso na aula. Então você que tem que fazer as perguntas. Lógico, você vai ser entrevistado também, mas você tem que saber se aquela empresa vai te dar condições de tirar o melhor de você. Porque se ela te der melhor condições, você vai conseguir produzir mais e vai ganhar mais. Então não adianta você estar numa empresa que não te dá ferramentas para você desempenhar o seu melhor. E você só vai desempenhar o seu melhor se você tiver estudo, se você tiver técnica, principalmente BDR, né? Onde você vai fazer lá cold call, você vai ligar para alguém que não espera a sua ligação, onde você vai oferecer um produto ou um serviço que a pessoa não está procurando. Isso requer estudo, isso requer técnica. E você não é telemarketing para ficar lá ligando. Acho que nem telemarketing deve trabalhar dessa forma. Esse Brasil não trabalha com telemarketing, mas eu acho que se trabalha dessa forma, eu acho que a pior maneira possível, entendeu? Então, não é complicado. Lá no final, vamos montar uma rotina de estudo que vai ser, com certeza, vai ser um tempo menor do que você gasta no TikTok, entendeu? Vamos trabalhar ver um pouco a parte conceitual. Qual que é a realidade do mercado? Justamente isso. A maioria dos profissionais não estudam, não aprofunda a técnica, não revisa hábitos e não planeja evolução. Trabalha muito e evolui pouco, porque está na rotina. É muito fácil a gente estar na rotina. Eu entro na rotina. Então, o que eu falo rotina? Que eu falo, tem um ditado que fala a empresa está na inércia. O que é inércia? Né? Eu já falei isso em outras aulas. Inércia na física é o seguinte: o corpo está em movimento, ele vai permanecer em movimento até que algo pare. Ou ele vai estar parado até que algo coloque em movimento. Então, a gente está na inércia, a gente está ali, naquele mesmo pique. Até que venha uma força e mexe com a gente, seja para movimentar ou seja para parar. Então é muito fácil entrar na inércia. E o mercado em cima, quantidade e vendas cada vez mais, falar no curso de Closer 4.0, principalmente. Falo aqui nos cursos da SDR também. Não é quantidade, é qualidade.
né? O bom vendedor não é telemarketing, ficar ligando. É técnica, é estratégica, é leitura de cenário, entendeu? Esforço sem conhecimento, ele tem um limite, entendeu? Por mais que você tenha um talento natural, e eu conheço alguns profissionais a eventos que têm um talento natural, mas tem uma preguiça para estudar, entendeu? É incrível isso. E por que isso acontece? Porque justamente está na rotina operacional, consome tudo. Falta um método de estudo, que é que eu vou falar aqui. O conteúdo vem em treinamento e ninguém ensina como aprender. Eu vou estar ensinando aqui como aprender. E não é preguiça, é falta de estrutura. Na verdade, para alguns é preguiça sim. Entendeu? A consequência direta que não estuda. Repete a abordagem, repete erro, repete resultado. Entendeu? Se eu acordo todo dia fazendo a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. A menos que eu esteja na sorte, né? Eu vejo alguns cenários, às vezes aquele vendedor que não é tão bom consegue fechar uma venda espetacular. Não por mérito, é sorte. E eu já vi isso mais de uma vez acontecer. Aí o cara cresce pouco, ganha pouco, fica preso no operacional. Naquele trabalho repetitivo. Quer escalar, quer ligar mais. Isso acontece muito com o closer. E o conhecimento é o mundo do jogo. O estudo já é melhor diagnóstico, perguntas melhores. Pegue um cara que estuda e bota ele para fazer uma entrevista. E pegue um cara que não estuda e coloca ele para fazer entrevista. É nítido, né? Esse cara que estuda, ele vai ter perguntas mais técnicas. Primeiro ele vai perguntar, ele não vai ser só entrevistado. Ele vai ter um discurso mais forte, ele vai saber se posicionar, ele vai saber se vender, né? É nítido isso, né? Então, você conhece técnicas de vendas, você sabe perguntar melhor para o seu entrevistado. E, obviamente, em relação às suas vendas, né? Você consegue fazer perguntas melhores para o seu cliente, ter um discurso mais forte, consegue contornar objeções e você vai ter mais autoridade, porque você vai ter técnica, você vai ter um resultado melhor com menos esforço. E aqui que está o detalhe: o pessoal acha, às vezes, que estudar por estudar. Estudo não é consumo aleatório. Eu vi um videozinho aqui, vi uma dica isolada, né? Todo estudo, ele tem um objetivo claro. Ele tem principalmente ele tem uma aplicação prática e ele está sempre em revisão. Eu vou falar isso na hora que eu for ensinar vocês a estudar. Estudo sem aplicação é distração. Não vou dizer que você não ganha nada com isso, mas você tem que colocar em prática. Não adianta você estudar e não colocar em prática. Eu volto a repetir. Não adianta você estudar sem você colocar em prática. Eu vou repetir de volta. Não adianta você não estudar se você não adianta você estudar se você não colocar em prática. Cara, isso aqui, eu fico revoltado com essa aula aqui, porque eu fico indignado. Como é um absurdo, não só na parte de vendas, como qualquer setor, a maioria das pessoas não procuram ser um profissional melhor, entendeu? E querem ganhar mais, mas você tem que dar o primeiro passo. A mentalidade correta: estudar não é luxo, é ferramenta de crescimento. Eu escutei, mas empresa não paga curso. Gente, a KC Brasil lá a gente paga, né? Mas isso não é desculpa. Tem tanto material gratuito na internet. Na comunidade SalesMind tem aulas que são problema premium, mas tem um monte de aula gratuita. Entendeu? Tem um monte de vídeo, é só ir atrás. Hoje o que não falta é material gratuito. Entendeu? Não precisa. Entendeu? Não precisa depender da empresa. Você não quer ganhar mais? Você dá comercial? Muitos ganham por resultado. Né? Bonificação por lead, bonificação por venda. Produza mais. Para você produzir mais, você vai ter que estudar. Entendeu? Cada vez chegou tarde no mercado brasileiro essa questão do SDR, BDR Close. Antes o vendedor fazia tudo. Ainda tem muitas empresas que o vendedor faz tudo. Mas já virou uma realidade, né? A separação SDR, BDR, Closer, LDR, etc. Gente, cada macaco no seu galho. E você tem. E quem paga o maior pato é o BDR. O BDR, na minha opinião, tem o trabalho mais difícil. O Closer, se tem um BDR bom, ele pega lá a obrigação só de fechar. Entendeu? Principalmente você que é BDR, o BDR eu acho que tem que ser o profissional mais valorizado da cadeia de vendas, não o closer. Entendeu? O closer ele tem que ter um fixo baixo e uma comissão alta. O BDR ele tem que ter um fixo muito bom. Entendeu? Mas ele tem que entregar. E para entregar, tem que ter estudo. Tô falando do BDR, eu tô falando do SDR. Né? Mas acho que o closer dos três, SDR, BDR e o SDR, o closer, na minha opinião,
é o que, se tiver bons profissionais desse DR, BDR, é o mais beneficiado. Entendeu? Porque é só fechar. Ah, é só fechar? Não. Obviamente não é tão fácil assim. Mas se chega qualificado, é que eu vejo muito closer ruim no mercado. Porque falta técnica. Às vezes a gente pega lá, faz o trabalho, entrega o lead lá, e a gente vai participar da reunião. O cara não tem técnica nenhuma de fechamento. Entendeu? E daí bota a culpa no SDR e no BDR. Não, ele é ruim. Ele não tem preparo. E aí você pega uma vaga lá para SDR e BDR e fica dependendo de um cara ruim para somar no teu salário. Para pensar nisso? Entendeu? Qual que é a taxa de conversão daquele closer? Por que ele não converte? Ele sabe mapear a objeção? Dá uma aula para ele, ensina para ele. Cobre por isso. Vamos lá. Como criar o hábito de estudo? Deixa eu só voltar aqui, acho que não pulei no slide. Não, tá certo. Não depende de motivação. Não dependa, entendeu? Cria uma estrutura. Vamos lá. Horário fixo. Dica: não precisa ser muito tempo. É um tempo menor do que você fica no TikTok. Agora é importante, ter um objetivo claro e uma aplicação imediata. E aqui o detalhe: frequência vence intensidade. Eu não quero que você fique 1 hora. Se você puder, quanto mais, obviamente, melhor. Entendeu? Mas você tem que ter hábito, você tem que frequência. Pega o horário fixo, comece assim: horário fixo, tempo curto, objetivo claro e aplicação imediata. Não precisa, nesse momento, ficar muito tempo. A hora que você criar o hábito, você mesmo vai aumentar o tempo. Entendeu? Vamos lá. 15 a 30 minutos por dia. Um exemplo aqui. 15 minutos você vai ler ou vai ver um vídeo técnico. 10 minutos você vai processar aquilo. E 5 minutos você vai estudar uma aplicação prática. Entendeu? Isso já é o suficiente. Mas é muito importante, de tudo isso, o mais importante é a aplicação prática. Porque você vai ter que colocar isso em prática para validar. Eu vou dar mais exemplos ali. E justamente isso, estudo sem aplicação não conta. O que eu vou testar diferente hoje? O que acontece? Você entra na rotina, você entra na inércia. Tá todo dia fazendo a mesma coisa. Então você tem que enxergar, o que eu vou fazer hoje diferente? O que eu vou testar? Entendeu? Pare e pense nisso. Entendeu? Só que o teu gestor também tem que ter consciência que dentro do processo de vendas, você tem que parar para pensar. Você tem que pensar em estratégia, principalmente o BDR. Agora, essas empresas têm SDR, BDR Closer, que já tem essa estrutura bem dividida, o cara sabe que o SDR e o BDR, todos eles, né? Mas principalmente o BDR, ele tem que estudar muito. Não digo todos os três têm que estudar, mas o BDR é o mais difícil, entendeu? É o que ele tem a bucha na mão. Outra coisa, conexão carreira, né? Quem estuda cresce mais rápido, negocia melhor porque o cara sabe se posicionar. Faz perguntas, que até eu vi lá na comunidade, esse tempo atrás, o cara fez uma pergunta e o entrevistador ficou vermelho, não sabia o que responder, entendeu? Acessa cargos melhores, escolhe melhores empresas. Eu volto a repetir, o bom profissional é ele que entrevista. Ele vai ser entrevistado, mas ele vai entrevistar também. E esse ato dele entrevistar com técnica, com conhecimento, esse cara vai ser valorizado. Justamente porque o mercado paga por preparo e não por esforço. Então, se você quer melhor resultado, carga, remuneração, estudar não é opcional, é parte do jogo. E quem não estuda via mão de obra operacional, via telemarketing. O pessoal telemarketing vai me matar, mas é verdade. E quem estuda via profissional estratégico. Entendeu? Vamos para o exercício prático. Você vai pegar ali. Estou ensinando aqui. Para começar devagar. Defina um foco. Prospecção ativa, cold call. Você precisa melhorar a qualificação. Teu cliente está chegando lá, o teu lead está chegando desqualificado para o closer. Né? É negociação, não estou conseguindo, sou closer, não estou conseguindo fechar. É o meu discurso de venda, é a gestão comercial em si. Pega um problema seu, né? Olhe onde você está falho, sei lá, minha conversão, veja onde está falho, pegue um foco. Depois disso, você vai definir um tempo fixo. 20 minutos, 3 vezes por semana, das 8 às 9. Você define, entendeu? Então você vai pegar um foco, um tema e vai determinar um tempo fixo. E aí você vai estudar, seja lá, vai olhar na internet, vai olhar no YouTube, vai olhar lá na comunidade SalesMind,
vai comprar um livro, etc. Livro é bom, mas nesse caso aqui, o livro às vezes você vai levar bastante tempo. Eu leio muito, né? Estou lendo nesse momento, estou gravando esse vídeo 19 de janeiro de 2026. Estou lendo o Conteúdo S.A. Fantástico livro. Então, indico não começar com livro. Comece com cursos que tem aulas curtas, no máximo meia hora. Depois você vai criar o hábito, você vai gostar de estudar, você pode até pegar um livro. Veja vídeos, TikTok, artigos. TikTok, fala vídeos, TikTok, YouTube, etc. lá. Estuda. E aí você vai colocar o que eu vou testar de diferente lá. Você vai pegar e vai definir uma aplicação. Aquilo que você estudou, estudei sobre Bunch. Opa, vou aplicar na minha negociação, vou aplicar lá na minha reunião. Entendeu? Tudo bem que o Bunch não é aplicar na reunião do fechamento, é antes, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Aplique, né? Faça a aplicação. E aí o seguinte, deu certo ou deu errado? Trabalhe uma semana, né, para ter uma amostra, e aí você vai ajustando, entendeu? Aí pegou, acho que tá bom, pega o próximo, e aí você começa, porque você começa a ver uma relação causa e efeito. O grande problema, na verdade, de vários problemas de gestão em diversas áreas, é a falta da relação causa e efeito. Então, quando você não consegue ver uma relação causa e efeito, você não dá valor. Então, quando você consegue fazer o que? A métrica disso, você consegue ver a relação causa e efeito e você vai se empolgar a estudar mais. E o resultado esperado, você vai ter hábito, você vai ter menos improviso, você vai ter mais critério e vai ter um crescimento real. Carreiras em vendas não crescem por acaso, crescem por preparo. Principalmente nessa mudança agora de vendas para 4.0. Entendeu? Eu sempre falo, aquele vendedor 2.0, que eu falo que não é vendedor, tirador de pedido, esse cara vai ser substituído por IA. Eu acho que IA não vai substituir o vendedor 4.0, mas aquele cara que é tirador de pedido, esse vai. E já está sendo, porque eu já vi alguns cases aí. Beleza, pessoal? Espero que sigam essas dicas e evoluam, que eu quero ver todo mundo ganhando bem. E não queimando o mercado. Até o próximo vídeo.